E hoje eu quero contar pra vocês uma história, mas ao mesmo tempo, uma experiência que eu tive com o Espírito Santo na minha cozinha. No primeiro encontro de mulheres que nós tivemos na igreja, primeiro culto de mulheres, eu decidi fazer 2 bolos pra levar. E normalmente, eu costumo fazer o bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Nesse dia, eu decidi levar também um bolo de fubá com cobertura de goiabada. E aí, eu preparei as 2 massas. Estraga um pouquinho. Eu preparei as 2 massas, assim, igual essa daqui, e deixei reservado. E aí, as 2 massas estavam ali em cima do meu armário, e eu fui fazer as coberturas. Eu fiz, em primeiro lugar, a cobertura de brigadeiro, coloquei em cima do bolo de cenoura, e fui fazer a cobertura de goiabada. Para a cobertura de goiabada, eu queria simplesmente derreter, né, aquela goiabada que a gente compra pronto. É só você picar ela e colocar ela no fogo com um pouquinho de água e vira aquela caldinha ali. Essa era a minha intenção. Até porque eu nem gosto de goiabada, eu tava fazendo o bolo mais para as outras mulheres, né? Mas nesse dia, a hora que finalizou de derreter a goiabada na água, o Espírito Santo falou assim pra mim: coloca um leite condensado aí. E aí eu fiquei assim: quê? Será? E se eu estragar o leite condensado? Porque até então, eu, como eu disse, né, eu não era fã de goiabada. Naquele momento o Espírito Santo falou assim pra mim: confia em mim. E eu coloquei, né, o leite condensado e comecei a fazer um brigadeiro de goiabada pra colocar no bolo de fubá. E aí, gente, na hora que aquele brigadeiro de goiabada ficou pronta, que eu experimentei, mesmo não gostando de goiabada, eu experimentei, lógico, né? Quando eu experimentei, falei, meu Deus, eu fiz exatamente assim. Ficou muito bom. Obrigada. Quando eu fiz isso aqui, gente, olha, eu tô até arrepiada. Quando eu fiz isso aqui, eu escutei o Espírito Santo falando, por que você fez isso se eu tô aqui? Gente, olha pra você ver que forte, eu tô até emocionada de novo. Porque eu fiz aquele gesto assim, como se ele estivesse no céu, lá em cima. E ele falou assim, por que você fez isso se eu tô aqui? Sabe, o Espírito Santo tava ali do meu lado, me entregando essa receita. E aí o bolo de cenoura com cobertura de brigadeiro já estava pronto. Eu simplesmente coloquei a cobertura de goiabada no bolo de fubá, que era o que estava ali. E aí, gente, eu cheguei na igreja, né? Fui dar uma palavra para as meninas, inclusive contei. Eu falei: olha, gente, o Espírito Santo me deu uma receita hoje de brigadeiro de goiabada para colocar no bolo de fubá, então vocês vão experimentar a receita hoje que Deus me deu. Tudo ok, né? Então passou o culto, aí o café estava pronto, na hora que finalizou o culto, as meninas lá começaram a cortar e a se servir. De repente, eu escuto a minha amiga Ana Paula falando assim: Denise, o meu bolo preferido agora é bolo de cenoura com cobertura de goiabada. Aí eu olhei para ela assim e falei: o quê? Como assim? Ela falou: sim, o bolo de cenoura com a cobertura de goiabada ficou maravilhoso. E aí na hora eu falei assim: como assim que eu errei? E eu terminei de falar. E o Espírito Santo falou assim: você não errou, foi eu que fiz. Olha pra você ver que experiência maravilhosa que eu tive. Porque eu tinha certeza que eu tinha colocado a cobertura de brigadeiro no bolo de cenoura. Só que na hora aqui dos bolos eu me confundi de alguma forma, né? O Espírito Santo fez com que eu tivesse colocado a cobertura de brigadeiro no bolo de fubá. E eu coloquei a receita dele de brigadeiro de goiabada no bolo de cenoura e ficou uma combinação perfeita. Então, se acaso você ainda não fez, eu quero te encorajar a você experimentar esse bolo do Espírito Santo. Enquanto eu estava preparando esse bolo aqui, o Senhor tem ministrado algumas palavras para mim, mas a palavra que mais veio forte no meu coração durante essa tarde é: não desista. Não desista dos sonhos que o Senhor colocou no seu coração. Então eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você, que você deseje mais a presença do Espírito Santo dentro da sua casa, que você esteja com o coração aberto, os ouvidos abertos para ouvir mais dele. E, novamente, não desista dos sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus abençoe você.